Agora em Irati, 13 horas e 51 minutos, 13h51. Muito boa tarde para vocês. Estamos abrindo aqui o nosso especial Eleições 2018, né? Com participação ao vivo aqui nos nossos estúdios, a equipe de redação da Najuá. Estamos juntos aqui ao lado de Jussara Armuch. Contamos com a colaboração também de Rodrigo Zubi e Edilson Kernick. Jussara Armuch, boa tarde. Boa tarde, já estamos aqui no estúdio com o nosso convidado de hoje, que é o Rogério Carlos Borne, professor de Ciência Política e Direito Eleitoral e autor da cartilha da CNBB a respeito das eleições. Ele estará aqui o tempo todo conosco ao vivo, ele vai fazer comentário a respeito das gravações que nós já fizemos aqui, com esclarecimentos, explicações, e você também pode enviar a sua dúvida, Paulo. Exatamente, pode participar conosco aqui através do WhatsApp, o 42991135618, e também nas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook, no Twitter, e também você pode mandar o seu recado pra gente aqui através, né, do nosso canal do YouTube. Você pode também, né, participar conosco aqui nos comentários do Facebook e mandar a sua pergunta aqui pro nosso programa. Então, dou boa tarde ao Rogério. Boa tarde. É uma honra muito grande estar novamente na Najuá. É uma rádio que fez parte da minha história, porque eu sou aqui de Irati, né? Sou aqui de Irati e eu me orgulho muito de estar aqui hoje na Rádio Najuá. É muito bom a gente sempre poder contar aí com a sua colaboração e participação. Paulo, nós temos então ali o primeiro áudio, né? O Paulo já está programado, mas antes eu quero fazer já uma provocação para você que está nos ouvindo. Eu mandei agora, através das nossas listas que temos aí autorizadas, né? De WhatsApp, nas redes sociais, uma perguntinha. Você é daqueles que é convidado para churrascada, linguiçada, ou troca seu voto, às vezes, por amizade? Né? Às vezes não é só por dinheiro, não comprou vender o voto por dinheiro, por gasolina, por alguma coisa. Ou mesmo que você não faça nada disso, você está perdido, completamente perdido, desgostoso, né? Não sabe quem escolher de candidato. Então fique ligado aqui conosco que hoje você vai saber um pouco mais sobre o sistema eleitoral e conhecendo as coisas acabam ficando um pouco mais claras. E deixa eu te contar que já tem ouvinte respondendo a tua pergunta aqui, viu, Jussara, no WhatsApp, né? O ouvinte aqui tá mandando aqui o seguinte, né? Ele não se identificou, mas está dizendo aqui, ó, tá difícil escolher alguém, né? Eu, o ouvinte aqui do final do telefone, já vou trazer aqui, né, os dados aqui. Então, e a 3261, final do telefone. Certo. E o primeiro áudio é do Emiliano Gomes. O Emiliano, ele é ex-vereador aqui de Irati. Ele é bem novo, tem uns 25 anos, né, Paulo? Ele é um pouquinho mais novo que eu, é isso que eu sei. Tá. Enfim, o Emiliano, ele ficou um ano fora, o ano passado todo fora, esteve na Índia, agora ele dá aula de yoga, ele estava se inteirando a respeito dessa arte milenar, e ele está promovendo uma campanha de voto consciente. Vamos ouvir o que ele diz. A União pelo Voto Consciente está a fim de aproximar a população dessa eleição e em si também dos candidatos. O TSE já faz um trabalho a nível nacional, porém as pessoas não dão muita notoriedade. Aquelas propagandas que passam na televisão, mas a gente acaba apenas olhando assim e não dando tanta atenção. Quando se cria uma consciência de voto, isso faz com que todas as vezes daqui para frente essa pessoa, o cidadão, vai votar consciente. E o que eu tenho notado nas ruas, ninguém quer falar de política, tá todo mundo indeciso, sem saber o que votar, em quem votar, porque nós temos uma eleição onde tem 6 candidatos, presidente, senador, governador, deputado estadual, federal, então acaba ficando um momento conturbado e difícil no poder de escolha, porque ela pensa, puxa, mas é só meu voto, o que vai mudar? Né? Então esse é o primeiro pensamento. Segundo a política é tudo a mesma coisa. Terceiro, política é tudo ladrão. Então essa consciência tem que se dar a partir do momento de que o voto em si tem um poder extremo e transformador. Então votando no candidato que a gente tem a consciência de que é a pessoa que realmente vai desenvolver, vai gerar resultado para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, aí ao menos nós temos a consciência em acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de tal candidato e os resultados que em si ele está gerando. E gera muita dúvida realmente nas pessoas, né? Todo esse cenário eleitoral que nós estamos tendo, infelizmente muita gente, nós também ouvimos isso, né, todos os dias, que muita gente já não tem mais ainda uma noção de em quem votar, né? E muitos estão tão desesperançosos, até ouvintes dizendo aqui no WhatsApp,
que não pensam nem em participar da eleição deste ano, Jussara. É isso aí. Existem os 7 pecados capitais do eleitor. Isso está dentro da cartilha da CNBB. Essa cartilha já é a 2ª edição, foi elaborada pelo bispo Dom Mário Spack, autor também o Rogério Carlos Born, que está aqui conosco aqui na frente, né? Então, esses pecados falam justamente disso, da importância do voto consciente. Mas são muitos candidatos dessa vez, né? Senado, deputado federal, às vezes para as pessoas parece que está tão longe, mas na verdade reflete bem aqui onde a gente está, não é, Rogério? Sim. O Emiliano ele estava falando sobre a dificuldade de escolha de candidatos, né? Primeiro, como eu coloquei aqui nos 7 pecados capitais, não deixe de votar. Uma coisa que o eleitor não se atenta, principalmente para eleições proporcionais, que é deputado federal e estadual. Na verdade, você tem que pensar primeiro qual é o melhor partido. Porque nas eleições proporcionais você escolhe primeiro o partido. Inclusive você pode votar somente no partido se você quiser. Então, primeira coisa que você deve fazer, qual é a plataforma do partido? O que o partido pretende? Qual é a ideologia do partido? Superada a primeira fase do partido, você vai ver a segunda opção. Com quem ele está coligado? Será que as ideologias correspondem dos partidos que estão coligados? A coligação não está muito grande, porque uma coligação ela tem que abrigar os cargos depois, né? Depois que você escolheu o partido, analisou a coligação, vamos ver deste partido quem são os candidatos. Daí, por último, você vai escolher o candidato. E o que acontece com o candidato? Você diz assim, todo político é ruim, né? Existe político bom? Existe. Mas ele está preso às determinações do partido. Então, eu conheço muitos deputados que eles me falam o seguinte, olha, eu não concordo, não é minha plataforma, não é o que eu prometi para o eleitor, mas eu tenho 2 opções, ou votar contra o eleitor, ou votar a favor do eleitor e perder o cargo, porque daí eu posso ser expulso do partido, e sendo expulso do partido eu perco o cargo. Então essas 3 coisas vocês devem analisar, partido, coligação e candidato. E as pessoas esquecem do partido, elas focam mais a figura do candidato, né? Isso, as pessoas às vezes não querem saber, né, não querem se informar a respeito desse tipo de coisa, acham que é muito complicado e é muito difícil. Nós vamos abordar mais para frente a questão das coligações que ainda valem na proporcional para essa eleição, mas que na próxima não valerão mais porque foi objeto de votação da reforma política, da mini-reforma política que aconteceu anteriormente. Agora, para a gente, só foi uma cutucada, né? Vamos soltar agora, né, Paulo, umas questões práticas do cotidiano, que são dúvidas, perguntas que eu faço, que várias pessoas podem ter também, que nós contamos aqui com a gentil colaboração do Marcos Canever, que é chefe do cartório eleitoral de Rebouças. Então, ele fez um ping-pong conosco, ele não pôde estar aqui hoje presente, justamente porque está fazendo treinamento do pessoal para a questão das urnas eleitorais. Então, vamos apresentar aí um áudio que vai ter um ping-pong, perguntas e respostas rapidinhos sobre dúvidas frequentes aí que nós temos. De que forma as pessoas que não podem votar devem proceder? Justificar a ausência em qualquer sessão eleitoral que não seja na cidade onde vota. Caso ele não consiga justificar, como pode ser feita a regularização? O eleitor tem 60 dias para comparecer a qualquer cartório eleitoral do país e apresentar as razões e comprovação do impedimento a esse voto para cada um dos turnos. Digamos que passou esses 60 dias e o eleitor não justificou. Ele vai ficar em débito com a Justiça Eleitoral. Ele terá que pagar uma multa que pode chegar até R$ 35,10 a cada turno. Mas o principal é que ele perderá algo que se chama quitação eleitoral. E isso que tem consequências na vida da pessoa. Quem não votou no primeiro turno, ele fica impedido de votar num eventual segundo turno se ele não justificou? Não, ele não fica impedido, independente de ter feito a justificativa. Qual que é a ordem de votação? Nessas eleições, a ordem mudou um pouco em relação à eleição
geral anterior. Primeiro, o eleitor vai escolher o deputado federal, são 4 dígitos. Depois, o estadual, são 5 dígitos. Depois, o primeiro senador, a primeira vaga, são 3 dígitos. A segunda vaga ao Senado são mais 3. Depois, governador, são 2. E, por fim, presidente, 2 dígitos. Pode votar no mesmo candidato ao Senado 2 vezes? Não, não pode. A urna vai anular o segundo voto caso o eleitor escolha para a segunda vaga o mesmo candidato da primeira vaga. Deve levar a cola. Você veja que nós falamos aqui em muitos números e é muito importante que o eleitor leve os números dos candidatos de sua preferência anotados. Digamos então que ele não levou a cola. Só lembra ali do candidato a presidente. Os outros votos ele vai ter que fazer uma escolha porque o presidente é o último cargo a ser escolhido. Então ele vai ter que ou escolher algum candidato para outro cargo, ou vai ter que anular ou votar em branco para chegar ao voto de presidente. Tem a tecla nula. Na verdade, tem a tecla branco. Para anular o voto, o eleitor deverá digitar um número que não corresponda a nenhum candidato e, no caso das eleições proporcionais, a nenhum partido. E se votar na legenda, para onde que vão esses votos? Bom, o voto de legenda acontece nessa eleição só para os cargos de deputado federal ou estadual. E quando alguém se lança ao cargo de deputado federal ou estadual, primeiro ele integra um grupo. Esse grupo é a legenda, é o número do partido pelo qual ele concorre. O eleitor, por primeiro, ele escolhe esses 2 números que correspondem à legenda. Dentre esse grupo, o eleitor vai escolher um candidato, que são os próximos 3 números. São 5 no total. Se ele não digitar esses 3 números ou digitar algo que não corresponda a nenhum candidato, o voto vai para a legenda. A opção vota só na legenda? Não, não tem. O eleitor ele vai ter a opção de preencher 5 campos com números. E se ele preencher apenas 2 números validamente, o voto vai para a legenda. A urna avisa que o voto será computado para a legenda. Caso se votar só para presidente, o voto vai para a legenda? Não existe voto de legenda para o cargo majoritário, que é o cargo de senador, de governador e de presidente. Que se a cola, não lembro o nome dos candidatos e já entrei dentro da cabine. Haverá uma lista lá? Ela fica fora da cabine. Dentro da cabine de votação não tem nada. Só que essa lista é gigante. Essa eleição são mais de 20 folhas. E uma vez que você entrou lá, viu que não estava lá a lista, quer sair da cabine para conferir, pode fazer isso? Tudo vai depender dos mesários, do fluxo de votação e se há tempo hábil para que o eleitor tenha mais tempo para executar esse voto. Tem como procurar o candidato pelo nome na urna, lá dentro da cabine, já na urna eletrônica? Não tem. A urna só tem em seu teclado teclas numéricas de 1 a 0 e 3 teclas especiais, corrige, branco e confirma. Até o momento que o eleitor teclar confirma, há possibilidade de correção. Basta apertar a tecla corrige. Mas apertou a tecla verde, confirma, vai para o próximo voto e não há como corrigir o voto anterior. Pode entrar dentro da cabine com pertences pessoais? A lei proíbe o porte dentro da cabina de votação de dispositivos que possam servir para capturar o momento do voto, e comprometer o seu sigilo. Então, celulares e câmeras, coisas desse tipo, o eleitor ele deverá deixar isso em outro lugar. Idosos, analfabetos ou pessoas com deficiência podem entrar na cabine com um acompanhante? Não todos esses. É garantido ao eleitor, com uma limitação física, contar com o auxílio de outra pessoa de sua confiança. Essa pessoa não pode ser nenhum mesário, nenhum fiscal de partido, alguém envolvido diretamente com as eleições. E essa pessoa pode até mesmo digitar os números na urna eletrônica de preferência do eleitor. Não que alguém escolha o candidato por ele. Não há previsão, então, seguindo esse sentido, a situação dos analfabetos. Mas é importante mencionar que tanto o voto dos analfabetos quanto dos idosos, pessoas enquadradas com mais de 70 anos de idade, é facultativo. Levar o filho para dentro da cabine, pode? A lei, ela não permite. É permitido ir votar com broches, bandeiras ou adesivos? Sim, o eleitor ele pode ir portando esse tipo de item. Pode ir com o adesivo do seu candidato na camiseta. Bandeiras hoje em dia tem muito pouco, mas a lei permite. Só que é importante que ele tem que fazer isso sem alarde, em silêncio, e não pode formar grupo de pessoas com tais coisas. Senão ele pode ser enquadrado no crime de boca de urna. Então é bom lembrar também que mesários e fiscais não podem usar nada disso.
É permitido o pagamento para veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares, muros, casas e carros? Não, de jeito nenhum. A cessão do espaço de propaganda do eleitor deve ser gratuita. Não pode haver contrapartida pelo espaço de propaganda eleitoral. Isso pode, inclusive, caracterizar a captação ilícita de votos, corrupção eleitoral. Pagar tanque de gasolina para andar com adesivo do carro ou mesmo em dinheiro, isso é ilegal. Se for em troca do voto, é ilegal. E a pena... Tanto para o eleitor quanto para o candidato. 14h06, 14h06, esse é o Marco Canevelli, ele vai voltar daqui a pouquinho falando de outros assuntos também, especialmente sobre a transmissão dos dados da urna eletrônica, ainda dentro aqui do nosso programa. Nós voltamos, né, após o intervalo, né, com o Rogério Carlos Born também aqui, e falando sobre eleições 2018, esclarecendo as suas dúvidas. Voltamos já já. Ninho Atacadista, no atacado e varejo, mais barato pra você. Venha e comprove. Sabe o que é melhor que anunciar na Rádio Najoá? É o Combo Rádio Site. Se você precisa vender carro, terreno, quer alugar uma casa, qualquer coisa, a cada 5 anúncios avulsos no balcão da rádio, você ganha 3 publicações nos classificados do site por 1 mês. E você ainda pode pagar nos cartões de crédito e débito. Com a Najoá é assim. De todas as formas, para ajudar você. Super Najoá. Super Najoá. Rivera Calçados, sempre encantando você e seus pés. Aqui você encontra o calçado perfeito dos mais variados perfis de homens e mulheres, evidenciando o estilo e conforto. São lindos modelos de sapatos, sandálias, sapatilhas, tênis e a maior variedade de acessórios da cidade. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão ou no crediário. Vivere Calçados, a loja referência em calçados e acessórios masculinos e femininos. Em Irati, fone 3423-2174. O Ministério da Educação divulgou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, e o município de Irati passou da nota de 6,3 para 6,7. Este salto de 4 décimos foi obtido pelas séries iniciais do 1º ao 5º ano. Com o resultado, Irati supera as metas e faz parte do seleto grupo de 20% dos municípios brasileiros que estão acima da média. Temos ingredientes fundamentais que contribuem para que a educação avance no IDEB. Meirelles, você só fala de economia. Não, eu falo de combater a pobreza, equipar as polícias, contratar mais médicos e criar 10 milhões de empregos. Agora, se algum candidato diz que consegue fazer tudo isso sem dinheiro e com o governo quebrado, desconfie dele. Mas se você, como eu, acha que a gente precisa arrumar a casa e fazer a economia crescer, em primeiro lugar, aí é só me chamar. Vote Meirelles, presidente 15. Coligação Essa é a Solução, MDB-PHS. Agora é Haddad presidente, o candidato do Lula e do povo brasileiro. Fui ministro da Educação do Lula no melhor momento da história desse país. Fizemos o ProUni, o FIES Sem Fiador, o Novo Enem e abrimos as portas das universidades para milhões de brasileiros. Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida: trazer o Brasil de Lula de volta com oportunidades para todos. É o Brasil feliz de novo. É 13. Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PROS, PCdoB. Em 2017, nós, os brasileiros, pagamos 2 trilhões e 230 bilhões de reais em impostos. O governo federal e os governos estaduais ficaram com 82%. Para os municípios, sobrou apenas 18%. E são 5.570 municípios. Isso precisa mudar. Se você concorda comigo, eu peço seu voto. 91 para senador do Paraná. Coligação Paraná Inovador, PSD, PSC, PR, POD, PRB, PHS, PV, Avante, PV. Sabe o Bolsonaro? Pois ele tem o hábito de ofender e agredir mulheres. É isso que você está ouvindo aí, é ele chamando uma repórter de idiota e analfabeta. Sobe o som. Você é uma analfabeta. E no Congresso Nacional, então, ele disse a seguinte barbaridade a uma colega: jamais ia estuprar você que você não merece. E ainda chamou de vagabunda. Vagabunda. Gostaria que a senhora, sua mãe, a sua filha fosse tratada assim? Bolsonaro, cara, olha, sem comentário, hein? Coligação para unir o Brasil. PSDB, PP, PTB, PSD, Solidariedade, PRB, DEM, PPS e PR. Super! Olá, você do rádio. Sou o Toninho Vanter, deputado federal 9090. Fui prefeito da Fazenda Rio Grande, deputado estadual, coordenador da bancada federal do Paraná. Peço o seu voto para continuar o meu trabalho em defesa dos municípios e do nosso estado.
É hora de darmos as mãos e continuarmos juntos por um Paraná ainda melhor. Vote Toninho Vante 9090, o trabalho que resolve. Firme e forte com a vida. Paraná Forte. PROS. Democracia cristã. O democrata cristão. Minha primeira ação como presidente da República será compra da casa própria com 100% de financiamento e 0 de entrada. Esta ação terá 3 resultados imediatos. Casa própria para todos, saindo do aluguel, enorme crescimento da construção civil e do mercado imobiliário e geração de milhões de empregos. Sinais, fortes sinais. 16 é rebelião. Vera, PSTU. As eleições são uma farsa. Não vão mudar a nossa vida. O que muda são as trabalhadoras e trabalhadores organizados para se rebelar contra os desmandos dos poderosos. Vamos enfrentar esse sistema, parar de pagar dívida aos banqueiros e estatizar as 100 maiores empresas para colocá-las sob o controle dos trabalhadores. O Brasil precisa de uma rebelião operária e popular. Operária, negra e socialista. Rebelião é 16. É tradição no ar, é Super Najuá, 100% Irati, 92.5, Super Najuá. 14 horas e 12 minutos, já estamos de volta aqui com o nosso especial Eleições 2018. Tem ouvinte participando aqui, Jussara, dizendo aqui que tá difícil realmente escolher alguém, né? O ouvinte, ela não colocou aqui o nome, mas eu tenho um comentário interessante aqui também, já para abrir esse bloco, da Andréia Carla Glinski. Ela diz aqui o seguinte: estou procurando estudar cada candidato, ver o que ele já fez e pelo município e pela região, né? E não é no que fez, é o que realmente fez, né? O que realmente fez agora, ela diz, né? Andréia Carla Glinski, que está procurando, né, estudar cada candidato, Jussara Armuch e Rogério Carlos Borba. Então, muitos estão em dúvidas, né? Estão buscando e ainda não definiram. Tanto que o número de indecisos nas pesquisas é grande. Diminui um pouco, mas ainda continua grande. A palavra coligação surgiu de novo aí nesse ping-pong que foi feito aí com o Marcos Canever, que eu gravei com ele, a palavra coligação. Só quero lembrar, Paulo, que nós estamos na live também, né? Exato. Na live pelo Face, pelo YouTube e pelo Twitter. Então, você que não está aqui na cidade, não pode pegar pelo rádio, né? Na 92,5 pelo rádio, pode assistir pela internet por essas lives, né? Inclusive em vídeo também, através do nosso aplicativo também. Temos aplicativo nas 2 lojas, Play Store e Apple Store. Ou se não, também ouvir o rádio, você que está aqui dentro da cidade, mas não está com um aparelho de rádio, sabe? Então, hoje em dia, você pode fazer tudo. Verdade. Você não está com um aparelho, então você pega o teu celular e busca um aplicativo que é de rádio mesmo. Não é de internet, não consome dados. É um radinho. Em geral, está escondido, porque as grandes operadoras aí de celular, elas querem que consuma dados, né? Querem vender dados. Mas esse daí não gasta quase nada de bateria e não consome dados. É um aplicativo de rádio por antena. Você conecta o seu fone de ouvido para dar antena e pode nos ouvir também através do celular. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos responder aqui a pergunta, né, do internauta. O Adailton Machado está nos acompanhando, né? Já, né, o Procurador de Justiça Armando Sobreiro Neto vai responder, inclusive, a pergunta do Adailton, ele perguntando se pode haver carreata eleitoral no dia 6, ou seja, no sábado que antecede, né, o dia da eleição. Já a resposta para você, Adailton. Obrigado pelo carinho da audiência também. Fique ligado que o procurador respondeu. Agora eu vou jogar a bola aqui para o Rogério Borba para falar a respeito dessas coligações, né? É difícil para o povo entender nas eleições que você vota em um candidato e acaba elegendo o outro. E que um candidato que tem bastante repercussão, como o Tiririca, por exemplo, é o exemplo, o efeito Tiririca. O Ratinho Júnior também é um candidato que tem esse efeito, né? O próprio Ratão também, né, tem esse efeito. Acaba puxando votos, são os puxadores de voto. Isso vai acabar nas próximas eleições. Só vale para proporcional, como disse o Marcos Canever, então, ou seja, para o Senado é considerado eleição majoritária. E para presidente também, para prefeito também, a coligação não entra. Bom, primeiramente, eu vou esclarecer para vocês sobre os partidos. Você lembra que no começo da entrevista, a gente disse que você elege primeiro o partido e depois os candidatos.
Então o que acontece? Se apura o número de votos que o partido teve. Calcula-se o número de vagas e essas vagas são preenchidas com os candidatos mais votados daquele partido. Mas o que acontece, né? Existem partidos, vamos falar do passado, para não falar nome de candidato atual, né? Falar do passado, né? Enéas, o candidato Enéas, ele se candidatou a deputado federal e tinha uma versão feminina do Enéas lá em São Paulo, uma candidata que também tinha votação expressiva. Só que o único candidato do partido do Enéas que tinha votos era o próprio Enéas. Então, quer dizer, ele conquistou 4, 5 cadeiras para o partido e com uma votação expressiva era só ele. Então teve um candidato, se não me falha a memória, entrou com 21 votos. Por quê? Porque você vota primeiro no partido e depois os candidatos na proporcional. E o que é coligação? Né? A coligação tem uma história engraçada. Eu estava dando aula para os meus alunos lá na faculdade em Curitiba, né? Daí eu expliquei para eles que o partido é uma pessoa jurídica de direito privado, não é um órgão público. Daí eu perguntei para eles assim, você sabe que é uma coligação? Um aluno levantou a mão e disse, é formação de quadrilha. Então, mas coligação na verdade é um contrato entre partidos, né? Ela pode atuar em juízo, ela pode litigar na justiça eleitoral, né? Mas ela terminou a eleição, a coligação acaba, embora permaneça com a vaga. Então vamos dizer assim que a coligação é formada pelo PX e pelo PY e pelo PZ, né? A partir do momento que um candidato, por exemplo, se afasta, falece um candidato ou ele é cassado, o dono da vaga é a coligação. A ordem é da coligação, não dos partidos que formam a coligação, embora a coligação não exista mais. Então, as coligações estão em extinção, porque normalmente ela confunde a ideologia. Ela mistura partido de esquerda, centro e direita. Isso, aconteceu aqui mesmo também. Em Irati, eu não conseguia entender, na época da eleição da Lula, de Dilma, a coligação do PMDB nacional e o PMDB local com outra coligação completamente diferente, porque justamente não se era obrigado, ou seja, quem faz as regras, né, são os próprios partidos interessados ali, né? Então não havia um respeito de ordem, de ideologia. Então o PMDB de lá era uma coisa, e o PMDB daqui estava completamente o oposto, né, com candidatos em oposição ao que o Nacional defendia. E dá pra gente citar até um exemplo mais atual, né, também aqui, surgiram esses absurdos de fato aqui na nossa região, essas coligações. Teve um deputado, inclusive, do PSDB que apoiou, né, o candidato a prefeito do PT em União da Vitória, né, nas eleições de 2016. Só que aí, como é que o eleitor desse caso vai poder escolher por essa ideologia que você vem citando, Rogério? E tem também outro caso, né, mais recente, já citando, né, a eleição atual, né, o exemplo, né, do ex-candidato, ex-senador Osmar Dias, que seria candidato ao governo do estado, mas acabou desistindo por conta do apoio do irmão, candidato a presidente da República, Álvaro Dias, ao candidato, né, Ratinho Júnior, hoje para governo do estado. Como é que o eleitor pode se encaixar nessas ideologias dos partidos? É muito difícil, porque o eleitor, para entender uma ideologia, ele vai ter que estudar o estatuto do partido, né? Para alguém se dispor, entrar no site, imprimir ou ler o estatuto do partido e entender a linguagem jurídica que tem ali, é muito difícil. Pela propaganda eleitoral é insuficiente, que propaganda eleitoral cada um fala o que tem de bom, o que é mal do outro, né? Então é muito difícil para que o eleitor entenda a ideologia do partido. Ele teria que procurar para o Google, tentar uma fonte confiável, que o duro é você saber o que é fonte confiável, para entender mais ou menos o que o partido pensa. Tem muitos partidos que têm uma ideologia parecida, né? E geralmente não se coligam, tem ideologia parecida, não se coligam. Realmente para o eleitor é muito difícil. Complicado. E também tem a questão das negociações, como dissemos, graças a Deus, isso vai ser página virada na próxima eleição, não vai ter mais coligação, mas nessa ainda está valendo. Então você veja, os apoios políticos, eles levam em conta isso. Quem está melhor nas pesquisas, então, vamos me coligar. Então, ou seja, o partido, aquela ideologia, isso daí já está dito, enfim, todos os debates que a gente ouve por aí, que não existe partido com ideologia, o partido é só uma agremiação de interesses, né? E cada candidato aqui local, que tem o seu interesse de eleger também, de ficar conhecido, ele vai se ligar com quem ele acha que está melhor, com quem ele tem mais
proveito depois da eleição, ou para se eleger agora, ou para futuramente, né, alguma expressão. Então, hoje em dia, esse tipo de arranjo, né, de apoio, ele vai acabar, o que é uma coisa boa, não é, Rogério? Sim. A ideologia do partido fica mais clara, né? Porque você vai ter que pensar em um partido, não em 22 partidos que formam uma coligação. E para você estudar um partido é mais fácil. Outro problema que já acabou, que hoje não tem mais coligação majoritária, né? Antigamente tinha muito partido coligado e tinha que acomodar todo mundo do partido vencedor. E haja cargo. Haja cargo. E agora, quando o partido está concorrendo isolado, não tem tanta gente para... Embora haja as alianças, não, os apoios, né? Que os apoios vão ser uma forma de coligação velada, né? Exatamente. Mas, enfim, está melhorando um pouco e a gente vai continuar falando ainda, vamos voltar a falar a respeito de coligação mais adiante, quando o Padre Hélio vai falar alguma coisa ali da cartilha política, mas também, voltando aqui, o Marco falou a respeito, aqui nós falamos da compra de votos, né? Você tem alguma historinha para contar? Tem uma historinha bem interessante. Antigamente eu era subchefe do atendimento ao eleitor. E eu teve uma eleição que eu organizei o atendimento telefônico. E daí ligou um eleitor para o funcionário do tribunal fazendo uma reclamação. Ele disse, olha, eu quero receber meu prejuízo. E não queria contar quem é o prejuízo, queria falar com o responsável. Eu peguei e fui atender o eleitor. O eleitor disse assim, olha, o problema é o seguinte, que o político me deu gasolina batizada e estourou o motor do carro. E agora quer saber quem vai pagar meu prejuízo, né? Essa história eu utilizo muito nas minhas aulas e vou utilizar aqui, né? O que acontece no caso desse eleitor? O crime não é compra de votos, é corrupção eleitoral, o nome do crime. Ali, o político responde pelo crime, mas o eleitor que ganhou a gasolina também responde pelo crime, porque venda de votos também é crime, né? E casos mais sutis, que as pessoas pensam que não é crime. Vamos dizer que o candidato ofereceu gasolina para o eleitor não aceitou. O candidato responde só por ter oferecido, mesmo que não tenha feito a compra de votos. Agora, ao contrário, se o eleitor for pedir gasolina para o candidato e o candidato não deu, o eleitor responde por ter pedido para o candidato e o candidato não responde. Então, o crime de corrupção eleitoral, ele basta haver o pedido de compra de votos ou de venda de votos. Agora, o crime de corrupção eleitoral, ele ocorre mais em eleições de cidades pequenas, eleições municipais. Nas eleições para deputado ou para senador não ocorre muito, porque não vale a pena investimento. É muito caro você eleger um deputado, ou o dinheiro que ele vai gastar é muito caro. Com gasolina. Com gasolina e o que acontece, né? O tipo de compra de votos é diferente. Oferecendo almoço, essas coisas mais coletivas, essas coisas que não parece tanto que é compra de votos, né? Mas tem uma questão também, olha, o número de cabos eleitorais também, ao meu ver, é uma compra de votos velada, porque a quantidade de cabos eleitorais que cada parlamentar, que cada candidato pode ter, se veja, o compromisso, o cabo eleitoral vai receber, né? Isso é previsto, não é ilegal pagar cabo eleitoral, porém, como é que ele vai eleger, vocês vão ser meus cabos eleitorais, quantos você tem na família? Né? Então, ou seja, não é uma forma também de captação, ou seja, o cabo eleitoral vai votar. Então, ou seja, se ele tem 150 cabos eleitorais, 150 votos garantidos, cada cabo eleitoral tem 5, 3, 4 na família, mais alguns parentes, né? Aqui eu vou fazer uma diferenciação entre cabo eleitoral e militante, né? Cabo eleitoral é aquela pessoa que é contratada pelo político como funcionário. Essa pessoa é paga para prestar um serviço, né? E tem um limite por lei, né? A gente às vezes percebe que esse limite estourou visualmente já, né? Então, esse cabo eleitoral, que é o funcionário do político, não necessariamente vai votar nele, porque ele está sobrevivendo àquilo ali. O problema são os militantes. Os militantes são aquelas pessoas que ou vão porque gostam do candidato, ou vão trabalhar para o candidato porque tem alguma promessa futura de cargo. Nesses casos aqui, que dá esse inchaço de
militantes, que a gente chama de cabo eleitoral, né? Uma promessa futura, então seja mais vantajoso ser militante, que cabo eleitoral você vai ganhar aquele salarinho ali só por aquele período. Agora, o militante tem a pretensão de ter um cargo comissionado, né? Exatamente, né? Só que a gente não pode generalizar, que todo militante é assim, né? Mas o militante, cada um tem seu interesse. E o interesse dele não é ganhar o salário, né? Trazendo o cabo eleitoral tem um fato interessante, né? O cabo eleitoral, ele não se sujeita à lei trabalhista, mas à lei de prestação de serviços autônomos, né? Como um autônomo, como você paga um pedreiro. E o político, o partido, é obrigado a recolher o INSS patronal e descontar desse cabo eleitoral o valor que ele paga. Então, e o cabo eleitoral nem sempre vota no candidato. Tem uns que tem tanta raiva do candidato para tratamento que acabam não votando e a família não vota. Acaba desistindo, né? Eu não sabia disso, eu achei que ele ia trazer. Só que a gente generaliza, a gente chama todos de cabo eleitoral, né? Verdade. 2h27 agora, né? A gente vai dar um tempinho aqui, fazer um intervalo rapidinho. Aqui nós voltamos já com o Rogério Carlos Borne e também vamos esclarecer, tem dúvida do ouvinte aqui também, né, do nosso internauta, a respeito, né, além, né, das propagandas, né, do carro de som e tudo mais, o pessoal está perguntando bastante que a respeito do controle nas urnas também, né, para evitar fraudes, né? O Roberto da Silva participando com a gente aqui, nós vamos responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, rapidinho a gente já volta. O verão está chegando. Você está preparado? Adora futebol? Treina academia, corrida ou caminhada? Ou seu esporte é natação? Então você precisa conhecer a coleção de verão da Speeds Sport. São inúmeros lançamentos das marcas Nike, ASICS, Mizuno, Skechers, Fila, Speedo. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão ou no crediário. Confira nosso espaço promocional permanente, estacionamento e playground. Speeds Sport, nossa paixão é saúde. Em Irati, 3423-3332. A Copel alerta: evite acidentes. Ao plantar uma árvore, procure orientação do município para escolher a espécie certa em cada local. E quando precisar fazer a poda, tome cuidado. Árvores de grande porte devem ser podadas pela prefeitura. Mas se os galhos estiverem próximos da rede elétrica, chame a Copel para fazer o serviço. Não arrisque. Na dúvida, fale com a gente. Copel, Companhia Paranaense de Energia. 2h28. Ofertas no Supermercado Cabanimboura para esse final de semana. Arroz Minutinho 5 quilos 9,78. Café Melita 500 gramas 8,95. Maionese Mesa 500 gramas 2,68. Lasanha Perdigão 600 gramas 6,99. Churrascão bovino quilo 13,55. Vodka Ascov 900 ml 9,45. Sabão Guaíra Neutro com 5 unidades 3,89. Creme dental oral B 123 70 gramas 95 centavos. Super Najua. Oi, aqui é Cláudia Leite. A primavera-verão chegou nas Óticas Diniz. Faça seus óculos solar com grau, pague em 10 vezes de R$19,90. Óculos solar com grau em 10 vezes de R$19,90. Pra te ver bem, Diniz. A Secretaria Municipal de Assistência Social convida toda a população de Fernandes Pinheiro para o lançamento do programa Família Acolhedora. O lançamento será no dia 27 de setembro, às 19h30, na Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro. Participe, dia 29 de setembro, às 19h30, na Câmara Municipal. Realização: Secretaria Municipal de Assistência Social. Apoio: Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro. Trabalho e respeito pela população. Candidato João Goulart Filho. Partido Coligação, Partido Pátria Livre, 54. Título: VT João Goulart 30V02. Produto: Propaganda político-partidária. Agência: Direto. Tipo: Comum. Duração: 30 segundos. Segmento: Rádio. Produtora: Nitro. Data: 30/8/2018. Diretor: Léo Drummond. Sou João Goulart Filho. Desde pequeno, meu pai me ensinou que o maior inimigo do Brasil é a desigualdade social. A renda concentrada nas mãos de poucos se perde. E sua maior parte vai para fora do país. Para o Brasil voltar a crescer, é preciso distribuir a renda. Mais igualdade e patriotismo. E vamos juntos vencer essa crise. Quem gosta do Brasil, vota nele. É
João Goulart Filho, a 54 é de novo Goulart. Que o primeiro turno, se você for votar no Meirelles, no Amoedo, Álvaro Dias ou na Marina, você na verdade vai eleger o PT. Isso porque no segundo turno o Bolsonaro perde pro PT. Deu no jornal. Depois, não adianta chorar. Se você não quer que o PT e sua turma votem, só tem uma opção agora. É votar no Geraldo. No dia 7 de outubro. Geraldo Alckmin, 45. Coligação para unir o Brasil. PSDB, PP, PTB, PSD, Solidariedade, PRB, DEM, PPS, PR. Sou Felipe Passos e tenho 28 anos. Em 2013 fui assaltado, levei um tiro quando me preparava para o encontro de jovens com o Papa Francisco e hoje estou na cadeira de rodas, mas isso não me fez parar. Sou vereador em Ponta Grossa e fui o único a votar contra o aumento dos nossos salários. Chega de privilégios, contra a corrupção, pela defesa da família e dos deficientes. Vote para deputado federal Felipe Passos, 4512. Paraná Forte, PSDB. Coligação Paraná Inovador, PSD, PSC, PV, PR, PRB, PHS, BPS, Podemos, Avante. Propostas de Ratinho Júnior para o pequeno produtor. Vamos criar condições para quem vive no campo produzir e negociar sua produção, oferecer incentivos, apoio técnico. Vamos fortalecer os nossos colégios agrícolas, que são tão importantes para fazer com que os filhos dos nossos agricultores possam estudar e trazer tecnologia para sua propriedade. Esse é o nosso trabalho. A agricultura é prioridade no meu governo. Ratinho Júnior 55. Aqui tem credibilidade, notícia, entretenimento, a melhor informação a todo momento. Super Najuá. Muito bem, já estamos de volta, 2h33 aqui na Super Najuá. Voltando aqui com o Rogério Carlos Borne, também com a Jussara Armucci, no nosso especial Eleições 2018. E já esclarecendo a dúvida do ouvinte aqui, Rogério, né? O Roberto da Silva, ele pergunta o seguinte: tem alguma informação sobre o TRE a respeito do controle nas urnas para evitar fraudes? Há essa possibilidade de controle nas urnas eletrônicas, Rogério? Uma coisa é que a urna eletrônica é segura. Tá? Eu conheço ela a fundo, ela é segura. O problema do Brasil não está no sistema eleitoral. Ele está no marketing eleitoral e outros fatores mais sociais, não na técnica, né? A maior prova de que a urna funciona é uma auditoria que é feita em caráter público. Inclusive, quem quiser assistir, só que tem que ir lá em Curitiba, né? Na véspera das eleições, o que é feito? É determinado por lei. São sorteadas, se não me falha a memória, 8 urnas do estado do Paraná. Então, se sorteiam 8 urnas. Essas urnas, elas vão todas para Curitiba, elas são substituídas, são levadas para o auditório do TRE em Curitiba. E no dia da eleição, é levada no sábado. Se for no interior, vai de avião, do meio que for. Todos os delegados de partido acompanham o transporte dessa urna. E ela é sorteada justamente para você não escolher determinada urna. É colocada no auditório. E no outro dia, 8 horas da manhã, no horário de votação, essa urna é feita uma simulação da votação, com a programação que ela tem. Então, qualquer pessoa pode ir lá votar nessa urna. Essa urna é filmada 24 horas por dia, o voto que você coloca ali, porque ela foi retirada do sistema para simulação. As pessoas que votam, cada voto que faz, anota no papel do lado. No final é feito um batimento com que a pessoa votou e anotou no lado com o resultado da urna. Nunca teve problema com esta urna eletrônica. Então, e essa auditoria é pública. Quem quiser ir vai ser na véspera das eleições, acho que é dia 6 de outubro, às 9 horas. Eu vou fazer uma palestra sobre a segurança das urnas nesse evento. Inclusive, estudantes, se quiserem se inscrever, tem certificado de comparecimento para contar com uma hora de atividade complementar. E existem algumas facilidades agora, o Marcos Caneves estava me passando, sobre isso eu não pude aprofundar mais, mas para nós da imprensa é excelente. São aplicativos, né, que foram desenvolvidos por terceiros. E agora aquele boletim, né, da urna, ele vem com QR Code. Né? Então, ou seja, aquela bagunça de um em cima do outro para ler o que estava colado na parede e acabou. Porque agora você pega o celular, copia o QR Code daquela urna e aí você já fica com os dados e pode fazer esses tipos de comparação. Mas a minha pergunta aqui, como todo
jornalista, eu não sou jornalista, mas como atuante aqui na área do jornalismo, é instigar. Se a urna é tão segura e tão boa, por que outros países não usam? Eu fiz essa pergunta, eu todo ano eu passo, no mês de julho, eu fico um mês na Alemanha. E nesse mês, uma parte eu passeio, claro, né, a gente merece, e a outra parte eu passo a conhecer sistemas eleitorais e faculdades. E teve um professor lá da Alemanha que eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta. Ele era suíço, mas morava na Alemanha. Ele conhece informática e direito, e ele conhece sistemas eleitorais do mundo inteiro. E eu, dando uma de leigo, perguntei para ele, né? Você conhece a urna brasileira? Ele disse, conheço. Ele disse, a urna é segura? Ele disse, olha, a urna brasileira é a mais segura do mundo. Daí eu perguntei, por que os outros países não adotam? Ele disse, porque foi feito para a realidade brasileira. A urna não é um produto de mercado, ela foi feita pelo poder público para que seja usada nas eleições brasileiras. E a urna é extremamente segura. Daí eu perguntando para ele, mas a Alemanha utilizaria essa urna? Ele disse, não. A Alemanha, ela aboliu a urna eletrônica porque ela não precisa da urna eletrônica. Exatamente isso que me veio aqui na cabeça. Tem países como os Estados Unidos, onde eles fazem pesquisas também sobre plebiscito, e a gente vê, onde não é obrigado a votar, inclusive, né? E a gente vê filas enormes, a gente vê assim, mas meu Deus, por que não fazem a urna eletrônica? Então, essa concepção, Rogério, vai ser um outro dia que nós vamos conversar. Não precisa disso. O eleitor vai votar porque ele quer, não precisa disso, ele tem um pouco mais de consciência, talvez. E não há fraude. Né? E não há exatamente, não é burlado. Então, ou seja, essa perspectiva, todo mundo fala, por que você tem que ter alarme em casa, você tem que ter grade, você tem que ter uma série de coisas. Esse tipo de coisa, em alguns países, são coisas que não tem na cultura. Então, eles colocar a urna não há necessidade, justamente porque eles preservam, foi preservado muito essa questão de que burlar esse tipo de coisa não é uma coisa comum por lá. E daí eu comentei para ele assim, mas se os países ricos não precisam, que não tem fraude, e a urna foi feita para coibir a fraude, né? Eu perguntei por que os países mais pobres não utilizam. Ele respondeu, porque é antifraude. Então foi bem interessante. Daí eu comentei para ele do cadastramento biométrico, né? Isso ele não sabia que tinha no Brasil, né? Daí eu perguntei para ele, mas e o cadastramento biométrico? Aqui a gente tira a foto e coloca a impressão digital. Daí ele respondeu assim, não, mas é que aqui na Alemanha, na Áustria, na Suíça, você não precisa apresentar nenhum documento. Se você chega e diz que você é o Rogério Born, por que você não vai dizer que você não é o Rogério Born? Exatamente. Né? Se você entra num trem, você não precisa mostrar o ticket que você comprou a passagem. Mas, enfim, não é a nossa realidade. Nós vamos rodar agora um áudio do Marco Canever, que vai falar como esses dados são transmitidos para o Tribunal Eleitoral. E de quebra também nós já vamos ouvir aqui o procurador, né? O procurador de Justiça, né, que vai falar a respeito também, entre outros assuntos, da questão da propaganda, né, dos carros de som, esclarecendo a dúvida dos nossos ouvintes, aí também a dúvida aqui do Adailton Machado e também do Wilson Wilchileia, né, o Chiripita está nos ouvindo aqui, também pergunta a respeito aí dos carros de som. Nós vamos ouvir na sequência o Marcos Canever e também, né, o procurador de Justiça que fala, o Armando Sobreiro Neto, que fala a respeito da compra de votos também do carro de som. Vamos ouvir. Ao final da votação, o mesário rompe um lacre físico da urna eletrônica e retira dela uma espécie de pendrive, que é onde os resultados estão gravados, e relacra a urna. Esse pendrive, ele é enviado para um dos milhares de pontos de transmissão de resultados espalhados pelo país ou ao cartório eleitoral, que é onde ocorrerá a transmissão através de uma rede privada da Justiça Eleitoral, no caso dos cartórios, ou através de uma VPN, uma rede segura que é estabelecida entre o local de transmissão até o TSE. A urna eletrônica, ela não é conectada com a internet, ela não tem uma conexão e não é ela que faz a transmissão. É importante ressaltar que essa transmissão serve apenas para que o Tribunal Superior Eleitoral contabilize quem são os eleitos. O resultado da urna, ele é impresso num documento que se chama BU, Boletim de Urna, que é público e pode ser consultado por qualquer interessado.
após a transmissão dos resultados, vias desse boletim de urna são encaminhadas, devidamente assinadas pelos mesários, ao cartório eleitoral. E o cartório eleitoral publica, deixa à disposição de qualquer interessado essas vias do BU afixadas na sede da zona eleitoral, para que qualquer interessado possa confrontar os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral com aqueles constantes no boletim de urna, ou seja, fazer o batimento, seu resultado impresso lá na sessão eleitoral é exatamente o mesmo que foi computado depois da transmissão dos resultados. Há informações de que pessoas da própria população se organizaram e desenvolveram aplicativos para a conferência desses boletins de urna. E eventual interessado pode sim instalar o aplicativo desenvolvido e comparecer à sede da Justiça Eleitoral e fotografar o BU, ou ler o BU, ou ler o QR Code que é impresso no boletim de urna e que contém todas as informações da totalização, já que esse documento é público e garante a lisura das eleições. Como posso denunciar um candidato que ofereceu vantagens em troca do voto? O procurador de Justiça Armando Sobreiro Neto responde. O ideal é o eleitor gravar ou fotografar ou pessoalmente testemunhar. Ele pode discar para o número 181-181 da Polícia Militar, pode fazer denúncia também perante o Ministério Público do Paraná acessando o site do MPPR ou diretamente ao site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ou ainda ao site do Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná. Carro de som com propaganda de político é permitido? É permitida a circulação de carros de som eminíteros somente em carreatas, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões e comícios. Fora essas hipóteses, não podem transitar pela cidade, carros de som eminíteros. O candidato pode fazer propaganda pelo WhatsApp? Pode ligar no meu telefone? Cada pessoa tem o seu grupo de conhecidos no WhatsApp. Se o candidato faz parte desse grupo, ele pode encaminhar aos seus conhecidos pedido de voto. O que ele não pode é comprar cadastro de telefones e ficar encaminhando mensagens a pessoas com quem ele não tem contato ou que não faz parte do seu grupo. Com relação à ligação telefônica, está proibido o uso de ligações para pedido de votos. Portanto, essa é uma regra que existia anteriormente, mas agora está proibida. A urna eletrônica é segura? De acordo com reiterados testes, desde a implantação da urna eletrônica após 1996, não se verificou fragilidade na apuração dos votos ou na inserção dos votos na urna eletrônica. Como ela não é conectada a nenhum cabo de internet ou coisa do gênero, ninguém conseguiu até hoje provar fragilidade que possa pôr em dúvida a segurança da urna eletrônica. Se a maioria dos votos na eleição for de brancos ou nulos, a eleição é cancelada? A eleição não será cancelada, porque a lei eleitoral estabelece que não são válidos os votos branco e nulos. Somente são válidos os votos dados a candidato, sigla partidária ou coligação. 14h44, esclarecidas as dúvidas dos ouvintes, nós voltamos já após o intervalo, né? Conversando aqui com o Rogério Carlos Borne, também com Jussara Armuch, e vamos trazer também a palavra do Padre Hélio Guimarães a respeito, né, da cartilha da CNBB, já após o intervalo. Ninho Atacadista, no atacado e varejo mais barato para você. Venha e comprove. Neste sábado, o Operário entra em campo em busca do título da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Com o acesso garantido na segundona, o Fantasma quer conquistar a cereja do bolo. Mas para isso ocorrer, o time precisa vencer o Cuiabá no Mato Grosso. Oferecimento: Gútil Loterias, sorte tem quem acredita nela. Supermercados e Vasco, 4 para melhor atender. Leve Gás, diz que entrega 3422-7777. Tudo Casa, a maior loja de departamentos da região. Irapeças, peças e serviços na Trajano Grácia. Autoposto Sobútica, atendimento 24 horas. Speeds Sports, a loja Conceito em Esportes na região. Suprema Pizza, 3422-8099. Óticas Vision, em Irati, Prudentópolis. Funerária Irati, na 19 de dezembro. Confira a decisão da Série C nas rádios Super Najuá e Banda B, nesse sábado às 19 horas. Aos domingos, das 12 às 12h30, Hora das Nações. Apoio Cultural,
Móveis São José, Loja Sabor e Saúde, Cristina Confecções, Posto Isa, aos domingos, das 12 às 12h30, Hora das Nações. Agora é Haddad presidente, o candidato do Lula e do povo brasileiro. Fui ministro da Educação do Lula no melhor momento da história desse país. Fizemos o ProUni, o FIES Sem Fiador, o Novo Enem e abrimos as portas das universidades para milhões de brasileiros. Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida: trazer o Brasil de Lula de volta com oportunidades para todos. É o Brasil feliz de novo. É 13. Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PROS, PCdoB. Visa Informática conta com uma equipe técnica especializada e constantemente atualizada. Nas melhores e mais modernas tecnologias do mercado, estamos preparados para atendê-lo e dar assistência no que você precisa, como manutenção de computadores, servidores de dados e internet, configuração de rede empresarial, serviços de hardware e software. Faça-nos uma visita e confira. Visa Informática, na 15 de julho. Olá, você no rádio. Sou Paulo Litro, 45160, autor da Lei do Primeiro Emprego Paranaense e da Lei que isenta doadores de sangue das taxas de concursos públicos. Quem me conhece sabe que trabalho pelos municípios e tenho um compromisso com o desenvolvimento do Estado. Com responsabilidade e novas ideias, convido você a fazer parte da nossa história de trabalho. Conheça nossas propostas nas redes sociais. Para deputado estadual, firme e forte, 45160. Paraná Firme, PSDB. No primeiro turno, se você for votar no Meirelles, no Amoedo, Álvaro Dias ou na Marina, você na verdade vai eleger o PT. Isso porque no segundo turno, o Bolsonaro perde pro PT. Deu no jornal. Depois, não adianta chorar. Se você não quer que o PT e sua turma votem, só tem uma opção agora. É votar no Geraldo. No dia 7 de outubro. Geraldo Alckmin, 45. Coligação para unir o Brasil. PSDB, PP, PTB, PSD, Solidariedade, PRB, DEM, PPS, Sou Maria Vitória, deputada estadual. Além de legislar e fiscalizar o Poder Executivo, atuo nas secretarias de Estado buscando programas e investimentos para as cidades que eu represento. Para conseguir ajudar de verdade as pessoas que mais precisam, as portas do governo do Estado precisam estar abertas. Com Cida Governadora, conseguimos avançar muito, ajudando todas as cidades do Paraná, sem olhar cor partidária. Ela governa para as pessoas. Vamos humanizar a política. Vote Maria Vitória, 11511 e Cida 11. Paraná Firme. PP. Cida Governadora, 11. Notícias do esporte, informação policial. O que acontece em Irati e região, você ouve na Super Najuá. Vamos lá, 2h49, já na reta final aqui do nosso programa especial. O Rogério Carlos Borges, ele que é professor e também está conosco aqui para falar a respeito das eleições, junto com a Jussara Armuch. E a gente já tem que esclarecer uma coisa aqui, a questão dos votos brancos e nulos, Rogério. Né? Primeiramente, pessoa que tem dúvida, né, como quero anular meu voto, como fazer? Né? Como é que a pessoa vai fazer nesse caso? E se votos brancos são direcionados a outros partidos também, Rogério? Pode acontecer isso? Não, isso não pode acontecer, né? O que acontece, né? Que no Brasil, o que é obrigatório não é o voto, é você comparecer e se manifestar. Então, existem eleitores que não têm candidato, não sabem quem votar, mas não querem deixar de cumprir sua obrigação eleitoral, não pagar aquela multa. Então, para isso existe uma diferença. O voto branco. O voto branco é aquela pessoa que sabe votar, mas ela não tem candidato ou não quer votar em ninguém. Por isso que existe a tecla branco. Então ela digita branco e confirma. Ela sabe votar? Sabe, mas ela não quer votar. O voto nulo é daquela pessoa que tem candidato, quer votar, mas não sabe votar. Daí ela digita uma tecla, um número que não é de ninguém e confirma. Então essa que é a diferença. Nem o voto branco, nem o voto nulo vai para o mais votado. Não vai para ninguém. A Constituição ela diz assim que serão apurados os votos, descontados os brancos e os nulos. Existia um código eleitoral antes de 65 que dizia que se descontava os nulos, né? E ficou na cabeça das pessoas que o branco era contado por mais votados. Você vê, 60 anos atrás, ainda está na cabeça das pessoas que contam por mais votado. E não conta, né? Certo. Tá? E também tem a questão que essa de anular a eleição é só se o voto
o voto nulo por fraude, ou seja, uma fraude que tenha, né, em urnas, esse tipo de coisa, que daí realmente, né, vai ser investigado. Mas essa questão de anular ali o voto na cédula, isso não interfere em nada. Não, o que acontece foi uma interpretação errada do artigo 224 do Código Eleitoral. Então, uma pessoa que estuda direito, ela entende que se não interpreta um artigo isolado, se interpreta em conjunto com a Constituição, em conjunto com outros artigos, e quem lê isoladamente aquele artigo dá a impressão que o eleitor pode cancelar uma eleição. Mas o que fala aquele artigo 224? Se mais da metade dos votos forem nulos, far-se-á nova eleição. Ali diz o seguinte: um candidato que está tendo a candidatura impugnada, estão dizendo que ele é inelegível, tá? Esse candidato ele tem direito de concorrer até que ele seja julgado, princípio da presunção da inocência, né? E daí ele concorre, ele ganha a eleição, ele vence a eleição. A partir do momento que ele vence a eleição, é apurado, ele é cassado, por exemplo. Ele ganhou a eleição, ele é cassado. Quando ele é cassado, eles vão calcular quantos votos que esse candidato eleito obteve. Se for mais de 50% dos votos, far-se-á nova eleição. Se for menos, entraria o segundo colocado. Agora, com a reforma, sempre haverá nova eleição para prefeito, né? Então, o voto nulo que ele fala é voto dado para candidato inelegível. E essa nulidade é após as eleições, não antes das eleições. Então, não há possibilidade do eleitor, com voto nulo, cancelar uma eleição. Por exemplo, se tem uma cidade com 10 mil eleitores, só aparecem 100 para votar, apura-se esses 100, os mais votados ganham. Então, isso é folclore. E mesmo que não seja uma medida muito inteligente, né? Não sei se vocês sabem que cada eleitor custa para a União R$ 1,99. Esse número é coincidente, né? Cada eleitor custa R$ 1,99. Né? Se você for fazer uma nova eleição, provavelmente o grupo vai lançar o mesmo candidato e você vai ter mais um gasto com uma nova eleição. Então não seria uma medida inteligente e não solucionaria o problema. Isso também acontece com os candidatos que às vezes ainda estão em processo, né, de julgamento, e aí acabam, né, entrando dentro da disputa política, e na hora de assumir não podem assumir, e aí de fato causa todo esse problema. E isso inclusive é coisa de ser observado pelo eleitor, porque uma pessoa que tem esse tipo, né, de atitude, que já sabe que não vai poder assumir, por que está pondo, né, a situação dessa forma, por que está movimentando a máquina administrativa e proporcionando o gasto, né, se já é certo que não vai para frente aquilo, né, só por ser turrão, só para querer, né, bater de frente, né, mas quem acaba perdendo somos todos nós, né, porque o custo daí de se fazer uma outra eleição, dependendo do número de votos, aí a gente que arca. Aqui tem um fato interessante, né, antigamente, o que acontecia? Esse candidato que sabidamente era inelegível e provocava nova eleição, a Advocacia da União entrava com uma ação contra esse candidato para ele pagar as despesas da nova eleição. Depois veio a mini-reforma, diz que o candidato não é obrigado mais a pagar uma nova eleição se for declarado inelegível, né? Então, quer dizer, o prejuízo de uma nova eleição é nosso mesmo, do contribuinte. Do contribuinte. Olha, está quase no fim, só vai dar para rodar um dos áudios do Padre Hélio Guimarães, reitor do Seminário Mãe de Deus, que também contribuiu para a elaboração na primeira cartilha. Então nós vamos rodar esse áudio, mas vamos prometer estar aqui novamente sábado que vem. O Padre Hélio vai estar ao vivo, nós vamos fazer o contrário sábado que vem. Rogério Borne vai gravar a segunda parte, que ele iria explicar uma série de coisas da reforma política, do sistema político atual, né, dos partidos e tal. Ele vai enviar gravado para nós, e quem vai estar ao vivo vai ser o Padre Hélio Guimarães aqui conosco para comentar. Então vamos soltar um áudiozinho ali, onde o padre fala de ética na política e na vida cotidiana, Paulo. Alegres por causa da esperança. É este versículo da carta de São Paulo aos Romanos que nos anima. Alguns podem dizer, mas eu não sei em quem votar, parece que não tem quem escolher, não existe, eu vou ter que escolher o menos pior. Então, isto vai criando entre nós um ambiente de, claro, desespero, mas nós precisamos ter
esperança. Falamos de uma crise ética na administração do país, nas grandes coisas, né? Vendo aí a denúncia de tantos roubos, de tanta corrupção, mas nós precisamos pensar na ética que deve regular as nossas relações do dia a dia, né? Nós não podemos cobrar ética dos nossos administradores públicos se nós estamos viciados no famoso jeitinho brasileiro, né? Então, não procurei tirar vantagem, levar vantagem em alguma coisa. Práticas ilícitas ou corruptas por parte de governantes, tanto no legislativo quanto no executivo, elas constituem uma ameaça frontal à democracia. É contraditório ser representante do povo, do bem comum, mas forjar leis e votar apenas segundo interesses da sua família, do seu grupo político, ou então das suas empresas, ou de determinados setores da sociedade. 14h57, Rogério Carlos Born, quero agradecer aqui a sua presença conosco também, já falando da cartilha, né? No sábado que vem a gente vai receber aqui o Padre Hélio, né, também falando ao vivo, e possivelmente estará conosco aqui também. A gente vai fazer o convite ao longo da semana para o professor Zaqueu Luiz Bobato, que também participou da elaboração dessa cartilha, né, de orientação política, Rogério. A cartilha ela é muito interessante, né? Que ela foi desde 2012 que a gente faz a cartilha, né? Eu e o Dom Mário Spack, que agora é bispo, né? E é uma cartilha que ela já foi produzida a 750 mil unidades, ela vai chegar a 1 milhão de unidades. E é uma cartilha iratiense, né? Porque o Dom Mário é iratiense. Eu sou iratiense, com muito orgulho. E o Zaqueu é de Imbituva. Iratiense não, é do Centro-Sul, né? E o Zaqueu é de Imbituva, né? Então é um orgulho para a nossa região ter essa cartilha que está sendo vinculada no Brasil todo, com esclarecimentos bacanas, né? Eu tenho recebido e-mails ou inbox de pessoas de outras religiões, não da católica, né, de outras religiões, que diz que os problemas enfrentados são os mesmos e que a cartilha está ajudando muito. E a gente está num mundo plural hoje, e eu acho muito gratificante ajudar as pessoas. E o Padre Mário tem o Padre Mário não, agora é Dom Mário, né? É uma história interessante, né? Em 1995 eu fui trabalhar no Censo Agropecuário, né? E fui ali para Cerro da Ponte Alta, parei na casa dele, mas não lembrava dele. E a família dele, manda um abraço para a família Spack, que eles me atenderam como filho naquela época. Eu tinha que arrumar pouso, né? Passaram anos e anos, o Dom Mário, acho que tinha 14 anos de idade. A secretária da CNBB ligou para mim e disse que estava precisando de alguém para ajudar na cartilha a parte jurídica. E a ligação não era para mim, caiu em mim. E conversando, eu disse, não, mas eu posso ajudar, eu sou católico. E daí, conversando com o Dom Mário, descobri que ele era iratiense e que eu tinha posado na casa dele, né? E somos muito amigos até hoje, ele é uma figura fantástica. E eu acho que foi providência divina, sabe? Foi providência divina, que não sabia que ele era iratiense, deduzia por causa do sobrenome. E está aqui a cartilha, né? 1 milhão de exemplares, com a nossa marca aqui da região Centro-Sul. Eu vou te falar mais uma coisa de providência divina. Eu encontrei algumas vezes com o Dom Mário aqui na Rádio Najuá, e eu já vi pelo tom que ele usa para falar que eu me identifiquei com ele, né? E eu tenho compromisso, eu estou fazendo esse programa, esse especial, justamente pelo compromisso que eu tive com ele, de não apenas entregar a cartilha na mão das pessoas, né? Então, infelizmente, já acabou, mas infelizmente não, felizmente, porque sábado que vem vamos continuar, então, com o Padre Hélio e o professor Zaqueu aqui ao vivo, se der certo, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, a importância da cartilha é não só entregar na mão da pessoa a cartilha. Então, eu já vi de gente, agora eu vou contar uma coisa, eu vi de gente que está fazendo campanha política dizer assim, olha, não adianta, a gente chega na casa das pessoas falando de propostas, isso não dá resultado, tem que fazer churrasco, tem que fazer promessas, tem que... Gente, eu fiquei abismada, né? Mas eu sei que o que essa pessoa está falando tem um fundo de verdade mesmo. Então, está na hora de a gente abrir o olho,
né? Não adianta falar de proposta, não quero saber. Se a pessoa promete alguma coisa, daí eu vou abrir. Não é assim que funciona. A semana que vem vocês vão ver os outros áudios aí do Padre Hélio, ele fala muito também aqui a respeito da cartilha, e quem quiser conhecer, aqui no balcão da Rádio Najuá nós temos vários exemplares. Rogério, obrigado mais uma vez pela presença, né? E nós voltamos aqui no sábado que vem trazendo mais informações para você. Grande abraço a todos.